Olá, seja bem-vindo ao 29º dia de consagração a São José. Vamos estudar hoje um dos títulos de São José, que é a esperança dos doentes. Antes de mais nada, rezemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembrando que esse livro de orações cotidianas e o livro de consagração São José, o link para compra está na descrição do vídeo. E hoje, 29º dia de consagração, estamos aí na reta final, os últimos 4 dias. Esperança dos doentes, rogai por nós. Papa São João Paulo II diz o seguinte: como ensina a liturgia da Igreja, São José cooperou na plenitude dos tempos no grande mistério da salvação e é verdadeiramente ministro da salvação. Deus curou muitas pessoas por meio da intercessão de São José, como Santa Teresa d'Ávila. Ela dizia frequentemente às pessoas como esteve terrivelmente doente, a ponto de considerar-se meio morta, e como depois de rezar a São José, experimentou uma cura miraculosa. Santa Teresa de Lisieux teria morrido na infância se não fosse a intercessão de São José. São Luís e Santa Zélia Martim, os pais de Teresa, eram-lhe muito devotos. Eles nomearam 2 crianças em homenagem a São José, mas infelizmente, ambas morreram no parto. Quando Zélia ficou novamente grávida, acreditava que a criança em seu ventre era um menino e planejou chamá-lo de José. Após o parto, no entanto, descobriu que o bebê era uma menina e foi decidido que seu nome seria Teresa. Logo após o seu nascimento, Teresa ficou doente com risco de morte. Ninguém sabia a causa dessa doença. Sua mãe, tendo já experimentado a morte de vários outros filhos, ficou muito triste, mas resignada à vontade de Deus, temendo que Teresa fosse morrer. Zélia se ajoelhou diante de uma imagem de São José em seu quarto e pediu-lhe que curasse sua filha. Milagrosamente, Teresa foi curada. Sua mãe anotou um relato do que acontecera com sua Teresinha. Ela escreveu: subi ao meu quarto. Teresinha estava no térreo com uma ama de leite. Ajoelhei-me aos pés de São José e pedi-lhe a graça da cura para a pequena, enquanto me resignava à vontade de Deus. Não costumo chorar, mas estava chorando enquanto rezava. Não sabia se devia descer para o térreo. Por fim, decidi descer. E o que vi então? A bebê mamava vigorosamente. Ela não se soltou até 1 da tarde. Regurgitou um pouco e reclinou-se novamente sobre sua ama de leite, como se estivesse morta. Havia 5 de nós em torno dela, todos atordoados. Um dos criados chorava. Senti meu sangue enregelar. Não havia sinais visíveis de que a bebê respirava. Não nos adiantava inclinar-se para tentar descobrir um sinal de vida porque não podíamos ver nada. Mas ela estava tão calma, tão tranquila, que agradeci a Deus por ela ter morrido tão suavemente. Então, 1/4 de hora se passou e minha Teresinha abriu seus olhos e começou a sorrir. Imagina! São José oferece esperança em momentos de doença. Se você ou alguém que você conheça está doente, vá a São José. Jesus quer que você recorra ao seu Pai espiritual e lhe peça ajuda e cura. Deus é quem decide se será dada a cura física ou não, mas não custa pedir, como fez Santa Zélia para sua Teresinha. Se você ou um ente querido receber uma cura, não se esqueça de que vocês ainda sofrerão na vida.
Santa Teresa foi curada enquanto criança, mas passou por muitas outras enfermidades na vida. E, por fim, sucumbiu à morte. Até mesmo Lázaro, a quem Jesus ressuscitou dentre os mortos, morreu novamente. Assim, independente de você ter experimentado uma cura física ou não, São José sempre oferece a esperança de uma vida livre de doenças no céu. São José o ajudará a estar abandonado à providência divina. São José Marelo diz o seguinte: como São José, vivíamos cada dia de acordo com as disposições da providência, fazendo o que quer que Deus nos proponha. Isso me faz refletir que às vezes a gente quer a cura, a gente quer mais tempo na Terra, né? Porque, de fato, a vida eterna, a gente não tem uma prova concreta, né? De, tipo assim, é diferente de eu falar, essa caneta tá aqui, eu posso sentir, né? A minha visão me mostra, eu toco ela, eu sinto ela, eu tenho certeza que isso aqui é uma caneta e se eu apertar aqui e escrever, ela vai escrever. A vida eterna, por mais que tenha todos esses milagres que a gente vê, a gente possa filosoficamente encontrar a verdade, a existência de Deus, as evidências de que Jesus fez milagres, que ressuscitou, mas ainda assim é um ato de fé a gente acreditar na vida após a morte. E mesmo assim, às vezes ainda a gente se apega à vida terrena, né? A vida física. Então, quando a gente está acometido por uma doença, a gente quer nos livrar da doença para que possamos passar mais tempo aqui na Terra com as pessoas que a gente ama, entre aspas, para aproveitar mais a vida terrena. Mas, se a gente for pensar, para que eu quero mais vida terrena? Se eu não posso tirar minha vida, eu não posso me matar para tentar encontrar no céu. Porque isso seria pecado. Eu não posso matar, inclusive a mim mesmo. Até por isso que eu não posso ter vícios, eu não posso me matar aos poucos, né? Desculpem, gente. Deu uma crise de espirro aqui. Mas a reflexão que fica: se a gente pudesse adiar a hora da nossa morte, ou melhor, nos curarmos de doenças, não só pelo sofrimento da doença, pela dor, por superar aquela dor e não precisar passar pela dor da doença, ou a dificuldade da doença, desculpem. Mas sim, se a gente pudesse superar a doença para viver mais. Será que a gente aproveitaria o tempo que a gente tem vivendo mais para buscar a santidade e alcançar o céu? Ou a gente aproveitaria o tempo com bobagens, de forma com vaidades, com bobeira de toda forma, e não sim a buscar a santidade? Se você soubesse agora que você morreria amanhã, o que você faria? Aproveitaria a vida? Pegaria o seu carro, dirigiria por uma BR? Iria beber? Se drogar? Assistir vídeo, filmes? Ficaria com a família? Ou buscaria uma confissão? Comunhão? Para ficar em estado de graça e ter a chance de ir direto para o céu sem passar pelo purgatório? É uma pergunta difícil, né? Buscaria a unção dos enfermos, comunhão, a confissão, fazer uma penitência, participar de uma missa? O que você faria? Comeria? Então, quando a gente pensa sobre isso, por que eu estou pedindo mais saúde? Estou enfrentando um momento de dificuldade na minha vida, quero que São José interceda por mim, pedindo a Jesus. Mas será que São José diria o que a Jesus? Diria: Senhor, meu filho, dê mais uma chance para o João, porque ele está conhecendo a verdade e buscando servir a
a ti, Jesus, meu filho, Deus. Ou ele diria, não, salva o João dessa doença, porque ele está fazendo as coisas dele lá no trabalho dele e ele precisa de mais tempo para ganhar mais dinheiro e poder ficar mais com a família dele, e jogar mais videogame e comer mais bobagem e beber todo final de semana até cair, ficar bêbado, falando besteira e andando de carro por aí. O que será que São José diria? Né? Como ele nos defenderia? Quais são os argumentos que José utilizaria para dizer, não, dê uma chance a ele. Dê mais uma chance. É de se refletir, né? É de pensar sobre isso. O que eu estou fazendo na minha vida? Será que eu mereço a misericórdia de Deus e me dar mais tempo para me aproximar dele aqui? Porque essa é a única chance que a gente tem. Eu entendo assim, pelo menos. Então, se a gente não tem a chance de sermos santos aqui, vai acabar. E aí eu vou passar para o outro lado. E lá eu vou o quê? Pro céu, purgatório e inferno. Inferno já era. Purgatório, eu vou sofrer. O céu é a contemplação do Deus eterno. Então, que a gente possa compreender isso, né? Para as nossas vidas. O que eu estou fazendo com o tempo que me é dado? Não tem como a gente só ficar buscando a santidade sem trabalhar, sem fazer as coisas. E aquilo que até, acho que foi no dia de ontem, a gente refletiu sobre a alegria que Jesus nos dá, né? Que o fardo que a gente carrega, ele é sim um fardo pesado. Mas a gente tem que olhar com leveza, a gente tem que buscar a felicidade. Não uma felicidade mundana, mas a gente tem que buscar a alegria de viver na paz do Senhor. E se eu tenho mais tempo? Se eu sou curado de uma doença? Porque todos nós podemos, a qualquer momento, ter uma doença séria, grave. Talvez você tenha, tem alguém da família que tenha. Mas o que a gente quer? Por que a gente quer mais tempo? Né? Se não para servir a Deus, não adianta rezar daí. Porque se eu rezo, se eu estou rezando e pedindo a Ele que me dê mais tempo, que esse tempo seja para glorificá-lo, né? E não para me afastar dele. Então, à medida que o cronômetro vai diminuindo, à medida que a nossa ampulheta vai esvaindo com o tempo, e a gente nunca sabe quando é que ela vai terminar, esse tempo que me resta é o tempo que eu tenho para me aproximar de Deus. Porque não basta eu pedir mais tempo, se não for para que esse tempo me aproxime de Deus. Não é verdade? O autor pede que leiamos Missas Votivas, página 277. O Papa São João 23 diz o seguinte: às quartas-feiras, fazei algo também por São José, como recitar as orações de sempre, ler um livro sobre ele, fazer uma mortificação especial. Em suma, oferecer tudo a ele. O santo sacrifício da missa é a mais poderosa de todas as orações. É a oração de Jesus que ofereceu seu corpo, sangue, alma e divindade ao Pai Celeste em favor da humanidade pecadora. Uma tradição antiga da Igreja atribui a cada dia da semana um tema particular a ser recordado no santo sacrifício da missa. A tradição diz que no domingo nós devemos recordar a ressurreição do Senhor, ou contemplar, né, a ressurreição do Senhor. Na segunda-feira, que a gente deve recordar as almas do purgatório. Na terça-feira, que a gente recorde os santos anjos. Na quarta-feira, recordemos de São José. Na quinta-feira, a Eucaristia, a Santa Ceia, né? Que foi na quinta-feira, né? Acho que por isso a referência. Na sexta-feira, a Paixão de Cristo, né? A morte dele na cruz, né? No sábado, Nossa Senhora. E aí se repete, né? Por que a quarta-feira é dedicada a São José? Bom, quarta está a meio do caminho entre domingo, dia do Senhor, e o sábado, o dia dedicado a honrar Maria. A beata Ana Maria Taigi
tinha tanta devoção a São José que assistia à missa toda quarta-feira em honra dele e passava o dia em jejum a pão e água. Você já assistiu à missa em honra a São José na quarta-feira? Não, eu nunca assisti. Você já assistiu? Deixa nos comentários quem já assistiu à missa em honra a São José na quarta-feira. Coloca se você assistiu, coloca já assisti, ou se não, coloca assim, não assisti à missa de quarta-feira em honra a São José. Só pra gente ter uma referência, né, de quantas pessoas já assistiram. Porque eu até pouco nem sabia disso. É uma excelente maneira de honrar especialmente nosso pai espiritual no meio da semana. Antigamente, todos os padres celebravam às quartas a missa votiva em honra a São José, desde que alguma solenidade obrigatória não impedisse, claro. Hoje, muitos padres não continuam essa tradição, não por má vontade, mas por não saberem que essa tradição existiu algum dia. Seria ótimo ver mais padres retomarem essa prática. Independentemente de o padre da sua paróquia celebrar ou não a missa votiva em honra a São José, você pode ter a intenção de honrar São José na missa de quarta-feira. Ao fazer isso, você pode aproximar-se de seu pai espiritual e pedir-lhe por intercessão e necessidades particulares. São José é tão esquecido na vida espiritual que anseia por ajudar aqueles que lhe abrem o coração. São José também tem São José também tem um mês dedicado a ele, março. A Virgem Maria é honrada de maneira especial ao longo do mês de maio, porque ela é nossa mãe espiritual e maio é o mês das flores. São José é honrado de maneira especial ao longo do mês de março, porque é o nosso pai espiritual e porque sua maior festa é celebrada no dia 19 de março, a solenidade de São José. Você honra São José de maneira especial no mês de março? Pois deveria. Não precisa ser nada extravagante ou caro. O simples gesto de colocar flores perto de uma estátua de São José na sua casa ou na paróquia já bastaria. Renovar sua consagração a São José, rezar os mistérios gozosos do rosário com mais frequência ou fazer uma peregrinação a algum santuário local dedicado a São José. São formas de recordá-lo, especialmente neste mês. Os sicilianos têm uma tradição maravilhosa chamada Altar de São José. Séculos atrás, uma seca terrível atingiu a Sicília, e os habitantes rezaram pedindo a ajuda de São José. Antes da gente continuar, eu só queria colocar um parênteses aqui, que é importante a gente lembrar que quando a gente coloca uma flor, né, que nem ele pede aqui, perto de uma estátua, quando a gente faz isso, é que é uma forma da gente fazer uma ação, né, ou uma caminhada, né, ou alguma coisa nesse sentido aqui que ele faz, fala uma peregrinação. Eu entendo que isso é importante para que a gente tenha um ato, uma ação de movimento mesmo para demonstrar que é um pequeno sacrifíciozinho que a gente faz para honrar São José, né? Porque muitas vezes a gente se sacrifica por outras coisas, né? Por outras pessoas, por amigos, por coisas tão bobas às vezes, e para a gente demonstrar isso e fazer principalmente a nossa família, os nossos filhos, aquelas pessoas que estão à nossa volta, é uma forma, é um simbolismo, e esse simbolismo ele propaga, né, uma onda à nossa volta, que eu percebo que quando a gente faz isso, a atmosfera muda, sabe? A energia, aquela situação que a gente está vivendo muda, porque muitas vezes a gente passa tão batido nas coisas, né? Na correria, vamos dizer assim, do dia a dia, aquela coisa de pá, vai aqui, vai ali e tal, que a gente usa como desculpa. E um simples ato como esse pode ressignificar todo o nosso dia, toda a nossa semana, e até ressignificar as pessoas que estão à nossa volta nos vendo fazendo aquilo. Então, é claro que a gente não faz só para mostrar para os outros, mas nos ajuda. E a homilia de ontem, o padre César, de Rio do Sul, que eu tive em Salete, que fui levar um vizinho, fui quebrar um galho para eles, a gente foi na missa, e aí, enfim, ele contou uma história que era mais ou menos assim.
que houve uma festa, né? Ia ter uma festa naquela comunidade, e naquela festa as pessoas da comunidade foram convidados a cada um trazer um pouco de vinho para a festa, colocar num galão maior lá, como se fosse um reservatório lá, um tonel grande. Todo mundo colocaria um pouco de vinho para que quando houvesse a festa, as pessoas pudessem tomar o vinho que já foi, né, semanas antes o pessoal já vinha trazendo, né, para encher aquele tonel e ter vinho para a festa. E aí o pessoal foi colocando, um botava 1 litro, outros 5 litros, outros vinham com 3 litros, 10 litros, e o pessoal foi colocando o vinho dentro do tonel. E aí chegou um determinado rapaz lá, né, um homem, e pensou, não, poxa, o negócio aí tem 1.000 litros de vinho. Eu não vou botar vinho, não preciso gastar do meu vinho, vou pegar aqui e vou derramar 1 litro de água aí dentro, e 1 litro de água em 1.000 litros de vinho, ninguém vai notar, não vai fazer diferença nenhuma. Beleza, ele foi lá, colocou a água dele, como se fosse vinho. Aí chegou no dia da festa, você pode imaginar, chegou no dia da festa, quando foram lá abrir a torneira para começar a sair o vinho, era só água. Então, em resumo, né, todos pensaram a mesma coisa. Todos pensaram, não, eu não faço diferença, né, a minha água, se eu botar água no meio de tanto isso, não vai fazer diferença. Ninguém liga para mim, eu não faço a diferença onde eu vivo aqui, nessa comunidade, ninguém vai notar. E no final todos pensaram da mesma forma e não teve vinho, teve só água. E trazendo isso para o que eu falei agora, eu lembrei essa história, porque nós sim somos importantes. As nossas ações, aquilo que a gente fala na nossa família, na comunidade onde a gente vive, a gente tem toda a capacidade de fazer a diferença. Então, se todo mundo pensar que não vale a pena e eu não quero mostrar para os outros que eu estou rezando, que eu estou honrando a São José, que eu sou um bom pai de família, que eu vou à igreja, claro que a gente não deve fazer isso pensando no que os outros, né, só para aparecer para os outros, né? Porque senão é que nem aquela passagem que diz que tu não deve ficar rezando na esquina, né? Ou dizer para todo mundo que tu está jejuando para que as pessoas sintam pena de você. Não é isso. Mas, e que sim, a igreja é feita por nós. E se a gente não só prega, mas a gente vive e as pessoas veem que a gente está vivendo aquilo, isso tem um poder transformador também. Então, que possamos pensar sobre isso, que esses atos que a igreja pede para a gente fazer, botar uma flor, fazer uma peregrinação, são importantes. E eu lembrei agora de um outro vídeo que dizia o seguinte: por que não eu postar a minha foto fazendo exercício nas redes sociais? Por que não eu postar uma foto minha na igreja, minha rezando o terço, ou uma foto minha orando antes da refeição? Quando muitos estão postando fotos de bebida, luxúria, e estão achando o máximo e as pessoas estão curtindo. Então, se a gente mostra aquilo que a gente é, aquilo que a gente acredita, tem pessoas que estão vendo, podem se motivar a não botar água, mas sim vinho no reservatório, né? Então, que isso seja importante no nosso dia a dia, como pais de família, homens, mulheres que honram a Deus. Os sicilianos têm uma tradição maravilhosa chamada Altar de São José. Séculos atrás, uma seca terrível atingiu a Sicília, e os habitantes rezaram pedindo ajuda de São José. Para surpresa de todos, choveu e as plantações voltaram a crescer. Para comemorar o acontecimento, os sicilianos decoram anualmente altares dedicados a São José, enfeitando-os com flores, velas, alimentos, pão, tudo para recordarem como São José os ajudou. Quase sempre os alimentos recolhidos dos altares de São José são dados aos pobres. Essa tradição siciliana chegou à cultura de toda parte do mundo e é sempre celebrada no dia 19 de março.
Outro aspecto da devoção a São José, que parece ser desconhecido de muita gente, é que ele não é apenas o padroeiro dos moribundos, mas também um grande intercessor em favor daqueles que estão no purgatório. Esse aspecto da poderosa intercessão de São José é um tesouro inexplorado da vida devocional da Igreja. Uma mulher muito santa do século XIX, chamada Bem-aventurada Maria da Providência, dá-nos um testemunho poderoso de como São José ajuda as santas almas no purgatório. Essa bem-aventurada recebeu o carisma especial de ajudar as almas do purgatório e combinou esse seu zelo com sua devoção a São José. Fundou uma comunidade religiosa com essa finalidade, as auxiliadoras das almas do purgatório, e ela colocou sob o patrocínio de São José. Os monges da abadia de São José, na França, relatam a história de como São José ajudou a bem-aventurada Maria a fundar sua comunidade religiosa. Foi o seguinte: em 2 de novembro de 1853, traçou-se o plano para a fundação de uma congregação religiosa cuja principal finalidade seria ir ao auxílio das pobres almas do purgatório pelo trabalho, a oração e o sofrimento. O santo cura d'Ars, São João Maria Vianney, encantado com a ideia, deu todo o seu apoio, enviando com frequência conselhos e sugestões à santa fundadora, que viria a ser a bem-aventurada Maria da Providência. Fez-se uma promessa a São José, que se aquela obra ganhasse corpo, seria dele a primeira estátua a ser posta na casa-mãe daquelas que consagrariam a vida ao alívio das almas do purgatório. São José cuidou para que a promessa não fosse esquecida. Graças à providência, as irmãs conseguiram adquirir uma casa em Paris e tomaram o nome de Auxiliadora das Almas do Purgatório. Logo, no dia seguinte, o carteiro bateu à porta para entregar uma estátua do santo, enviada por uma pessoa que nada sabia nem das piedosas intenções das religiosas, nem da aquisição. Assim, a São José lhe prouve declarar-se protetor desta obra heróica, que exerce um ministério oculto no coração da grande cidade de Paris. Assim como a bem-aventurada Maria da Providência, precisamos invocar a santa intercessão de São José pelas almas do purgatório. Ele é um intercessor extremamente poderoso, de cuja ajuda também nós precisaremos depois de morrer. São José falou certa vez à serva de Deus, Maria Marta Chambon, a respeito disso e garantiu-lhe que todos os seus devotos em vida continuariam a beneficiar-se de sua intercessão depois da morte. São José disse-lhe o seguinte: se a alma que rezou a mim ainda tiver dívidas a pagar com o juiz soberano, eu vou pedir a graça em seu nome. Deus ouve os pedidos de São José. Nada lhe é negado. Lembre-se especialmente de honrar e invocar São José às quartas-feiras, no mês de março, e quando rezar pelas almas do purgatório. Ele foi escolhido, São Bernardino de Sena diz o seguinte: ele foi escolhido pelo Pai Eterno para ser o guardião e confiável protetor de seu maior tesouro, a saber, seu divino Filho e Maria, a esposa de José. Assim, qual não seria a posição de José em toda a Igreja de Cristo? Acaso ele não é o homem escolhido e destacado? Por meio dele, e assim, sob ele, Cristo foi apresentado ao mundo de maneira conveniente e honrosa. A Santa Igreja inteira tem uma dívida para com a Virgem Mãe, porque por ela foi julgada digna de receber Cristo. Mas, depois dela, sem dúvida, devemos nutrir uma gratidão e uma reverência especial a São José. Então, peçamos a São José para que ele alivie as nossas
dores, na doença, naqueles momentos de dificuldade de saúde que a gente tem, seja uma doença pequena, uma doença grande, mas que muitas vezes nos acometem, nos afastam de Deus. E a gente se pergunta, por que comigo? Mas essa é uma oportunidade para que a gente nos aproxime dele. E entregue a ele, entregue a Deus, entregue a Jesus essas dores, essas dificuldades de saúde, sejam nossas, dos nossos filhos, das nossas esposas, maridos, pais, irmãos, amigos, vizinhos, pessoas da comunidade, funcionários, patrões, alguém que talvez você conheça, que está agora passando por um processo difícil. Peçamos a intercessão de São José para que alivie as dores, para que dê saúde a essas pessoas, a nós, para que a gente possa usar esse tempo e essa saúde que nos é dada para honrar a Jesus, que morreu para nos salvar. Rezemos. São José, é difícil pedir para que tu rezes por mim, pela minha família, quando hoje em saúde eu não aproveito bem o meu tempo, eu não rezo como poderia rezar, não aproveito o tempo com os meus filhos, com minha esposa como poderia aproveitar, quando me disperso com coisas que não são importantes. Pedir para que tu peça a Jesus por mais saúde para mim, para minha família, sendo que eu poderia aproveitar melhor o agora, Senhor. Me envergonho. Eu quero poder aproveitar melhor os meus filhos, a minha esposa, para que eu possa rezar mais, orar mais. Quero também lembrar que quem está me ouvindo agora, o Senhor possa olhar pela saúde de cada um deles. Seja um câncer, seja uma diabetes, um problema sério de saúde, uma ferida. Que o Senhor possa olhar e pedir a Jesus que cure essa ferida, que cure esse câncer, que cure essa diabetes. Que o Senhor, curando essas pessoas que me ouvem, ou que estão próximas das que me ouvem, elas possam dar glórias ao Senhor e possam ser salvas através desse milagre que o Senhor pode exercer na vida delas. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Esposo, casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós.
José obedientíssimo, rogai por nós. José fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima. Concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta es tu entre mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, esperança dos doentes, rogai por nós. Que sejamos aquele que leva o vinho para compartilhar. Porque sim, nós podemos e somos a diferença na nossa família, na comunidade que a gente vive. Amém? E que a cura das doenças, que São José vai interceder por você e por mim, seja para que a gente possa glorificar a Deus e nos aproximar cada vez mais dele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, e se chegou até o final desse vídeo, comenta aqui embaixo, esperança dos doentes. Tá bom? Até e tchau!